Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com um estudo poderoso, revelador da palavra do Senhor para passar para os irmãos. Informação importantíssima que nos leva cada vez mais à santidade para que a gente possa verdadeiramente conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir para os irmãos se inscreverem nos canais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok, amém? E no Facebook também, em nome de Jesus. É João 17.17 oficial. Em nome de Jesus. Se inscreva lá. E você gostando das revelações do Senhor que nós vamos passar, dê o seu gostei aí que ajuda muito. Se for importante, se você entender que a palavra é importante e é boa, é reveladora, compartilhe com alguém para que a gente possa, em nome de Jesus, levar a palavra para as mais pessoas ainda. Amém? Glória a Deus. Então, abra aí em Mateus 17, o versículo é o 24, e diz assim: Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os dracmas, imposto, e disseram: O vosso mestre não paga imposto? E ele disse sim. Pedro disse que sim, o mestre paga. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus. Irmãos, uma advertência para os irmãos, para entender melhor a mensagem que vem vindo aí. O Senhor Jesus, ele anuncia o reino de Deus com as palavras que ele fala, com a maneira que ele se porta, da maneira que ele fala. Se nós prestarmos atenção aqui, já os irmãos vão perceber isso, que ele chama Pedro de Simão aqui. Porque ele ficou chateado de alguma forma com Pedro, e os irmãos vão entender por quê que ele ficou chateado com Pedro. Então ele chama Pedro de Simão. Quando ele está melhor com Pedro, ele vai chamar de Pedro, ou Pedra, Cefas, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E isso aqui aponta para algo glorioso, porque parece que é só uma passagem sem importância nenhuma, e as pessoas não ligam nada a nada aqui. E na verdade aqui tem um assunto interessantíssimo por trás disso aqui, que nós vamos entrar nesse assunto agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que era esse imposto que era cobrado aqui? Por que se cobrava esse imposto? Vamos ver isso aqui lá em Êxodo 30, onde ele foi instituído, esse imposto aqui, pelo próprio Senhor. No Êxodo 30, o versículo 11 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés: Quando fizerdes a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Presta atenção na palavra resgate da sua alma. Esse imposto, ele era para resgate da alma. Cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares. Isso aqui é o censo que o Senhor citou lá. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, o pobre não dará menos da metade do que do ciclo. Quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel
e darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação às vossas almas. Então os irmãos entenderam aqui por que era esse imposto. Esse imposto era pago por qualquer judeu, independente de classe social, qualquer judeu, do sumo sacerdote até o menor, se é que existe isso, ele teria que pagar esse imposto. Amém? E foi isso que os publicanos foram a Pedro e falaram: o seu mestre não paga imposto? Pedro falou: paga. Amém? Mas nós vamos entender isso aqui melhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Os irmãos vão ver que glorioso que é tudo isso aqui, esse entendimento que está aqui. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que, não posso deixar de falar isso para os irmãos, aqui diz, para fazer expiação para vossas almas. Então, presta atenção que isso aqui está apontando para a cruz. Quem fez a expiação de nossas almas na cruz foi o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Então, entenda isso aí, para a gente fechar o entendimento. Nós vamos agora aqui, também no Êxodo aí, que nós estamos um pouco para frente, no 38. Abra aí no 38. O versículo 25 vai colocar os motivos do gasto desse imposto. A prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.675 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.755 ciclos, fez os colchonetes das colunas, cobriu os seus capitéis e cingiu as molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta, da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre de todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Bom, os irmãos entenderam perfeitamente que esse dinheiro, esse imposto, ele era para a manutenção do templo, construção e manutenção do templo. Ele era doado para isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, tudo foi parar no templo. Nós temos aqui em Neemias 10, abra em Neemias 10, em nome de Jesus, o versículo 32 e o 33, só fazer uma distinção para os irmãos entenderem. Aqui a igreja está no deserto, com Moisés, instituiu o imposto e está usando no templo. Amém? Neemias volta do cativeiro da Babilônia para Israel, para a nação Israel, onde o templo tinha sido queimado. E aqui eles vão reconstruir tudo. Amém? Já um tempo bem adiante de Moisés. Então o 10:32 diz assim: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. Para os pães da preposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios, pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do Senhor. Amém? Então, os irmãos estão entendendo? O templo foi construído nessa base e depois ele vai ser reconstruído em cima desse imposto. Glória a Deus, em nome de Jesus. Alguns esclarecimentos para entendermos o que está acontecendo entre Jesus e Pedro.
O Senhor está cumprindo uma lei aqui, porque a lei estava no Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Mas, na verdade, é na velha aliança, na aliança que vai se encerrar no Senhor. E no Senhor começa a nova aliança. E tudo da velha aliança aponta para a nova aliança. Aponta para a igreja espiritual, aponta para o Senhor, como apontou para a cruz do Senhor aqui, aponta para Apocalipse, aponta para o milênio, aponta para frente. A velha aliança é sombra da realidade que vai começar a se cumprir a partir do Senhor Jesus. Aquilo é sombra, somente sombra daquilo que nós temos verdadeiramente que executar. Nos tempos do Senhor, quem recebia esse imposto era chamado de publicano, né? Parece que Mateus era publicano, Mateus era publicano, acho que era Mateus mesmo, eu não estou bem lembrado se era. Lucas era o escritor, era médico, escritor, né? Ele escreveu o livro de Lucas, ele não era apóstolo, Mateus era o publicano. Glória a Deus por isso, amém? Alguns detalhes importantes para os irmãos entenderem. O valor de 2 dracmas, que o Senhor disse para Pedro, esse valor de 2 dracmas era 2 dias de trabalho. E essa moeda, nesse tempo, ela era cunhada com a cara de César, porque o império, né, que dominava os judeus tomou posse desse imposto. Amém? Glória a Deus. E que eu disse para os irmãos, um cidadão judeu, independente da classe, ele tinha que pagar esse imposto. A conversa de Pedro com o Senhor, ela nos parece sem importância, mas nós vamos mostrar para os irmãos que a conversa de Pedro com o Senhor tinha muita importância. Se os irmãos abrirem agora, em Mateus 16, esse assunto aqui, essa conversa de Pedro com Simão Pedro, acontece em Mateus 17. Mas em Mateus 16, tem algo interessante aqui, para os irmãos entenderem por que o Senhor falou com Pedro daquele jeito. Aqui no Mateus 16, também no versículo 16, teve um acontecimento. Presta atenção nisso aqui, irmãos, para a gente pegar um entendimento. Diz assim o versículo 16: Simão Pedro respondendo disse, Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Olha, presta atenção nisso. Simão disse que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde e disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui tem um ponto muito importante, tanto do entendimento que Pedro teve, entendendo que o Senhor era Filho de Deus vivo, o Filho de Deus que havia de vir, quanto ao Senhor dizer que sobre a pedra é o próprio Senhor é a rocha, a pedra, ele construiu a igreja, que Pedro representava então a igreja que estava iniciando ali. Amém? Glória a Deus. Agora voltamos aqui no versículo 24 do Mateus 17, onde teve essa conversa. E diz assim, chegando eles a Cafarnaum, ele quem? O Senhor e os apóstolos, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. E disseram, vosso mestre não paga as dracmas? Ele disse sim. Foi isso que deixou o Senhor, vamos dizer, um pouco chateado com Pedro. Nos parece aqui. Amém? Que o Senhor volta e pergunta a ele, que te parece, Simão? Quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro responde, dos alheios. Então, Jesus diz, então logo os filhos são livres. E ele tinha dito no capítulo de trás que o Senhor era o Filho de Deus vivo, então ele não teria que pagar o imposto. Glória a Deus. Eu estou falando aqui do espiritual. Pedro teria que ter entendido isso. E ele teria que ter dito, não, ele não paga, ele é Filho do Deus vivo. Ele é mais importante do que o templo, como o próprio Senhor vai dizer lá em Mateus 12, se eu não me engano, ele é mais importante. Aqui está quem é mais importante que o templo. Amém? Então, aqui é um confronto para entendimento, porque o Senhor, tudo o que ele fala é buscando o entendimento. Pedro aqui representava a igreja. Em nome de Jesus, precisa entender isso.
lá em João 21, o Senhor fala para Pedro apacentar as ovelhas. Ele é o primeiro que vai apacentar as ovelhas. Ele é o primeiro que vai representar a igreja, alavancada pela pedra que é o Senhor Jesus. Amém? Então, aqui é como se o Senhor estivesse falando para a igreja dele. Então, os filhos, ele teria que entender que o Senhor era filho de Deus e não pagaria, e deveria falar, não, ele é filho do Deus vivo, ele não paga imposto. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Mas o entendimento do Senhor, o Senhor dá um entendimento para mostrar a importância disso aqui, o Senhor diz assim, mas para que não os escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a boca encontrarás um starter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor mostra aqui a onisciência dele para Pedro, que ele é onisciente e onipotente. Ele mostra isso para Pedro e mostra para nós hoje, para nós entendermos isso. O Senhor vai falar para Pedro ir lá buscar o peixe e pescar o peixe onde tem lá um dracma na boca do peixe. E paga o imposto meu e teu. Amém? E isso aqui teria que cair forte no coração de Pedro. Porque o Senhor era dono de tudo. Tudo girava em torno da palavra dele, como gira até hoje na palavra dele. Então a lição aqui ela é absolutamente enorme. E nós vamos, em nome de Jesus, entendê-la um pouco mais. Ó. Eu quero falar aqui de Efésios. Eu quero falar aqui de Efésios um pouco dessa pedra aqui para não ter confusão. Tem pessoas que confundem, principalmente de uma outra religião, confunde Pedro como um representante dessa igreja que está até hoje aí. Na verdade, o Pedro, ele era o símbolo da primeira igreja e é o primeiro que vai apacentar as ovelhas, como o Senhor disse que ele faria, em nome de Jesus. E o Senhor está falando a Pedro como se estivesse falando a nós, a igreja espiritual dele. Amém? Então, em Efésios 2, o 19, diz assim, ó, nós estamos dentro do mesmo assunto de Mateus 17, a partir do 24. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Tá. Então, os irmãos precisam entender aqui comigo a seguinte forma. O imposto era para a edificação da casa do Senhor Deus, né? Que era o Filho de Deus, Jesus. Amém? Está lá no Mateus 20, 25 e 26. O Senhor esperava de Pedro uma resposta que ele era filho de Deus e não paga imposto. O Senhor iria pagar o imposto daqui a pouco, mas com o sangue dele, que é o imposto mais caro que o sistema cobrou até hoje. Amém? E aí, através desse sangue, ele vai criar a igreja espiritual que ele está apontando aqui. Ele está apontando aqui para uma igreja espiritual. Então, presta atenção. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando o sumo sacerdote, por exemplo, ele pagava esse imposto, ele pagava para os filhos dele, da casa dele. O Senhor, pagando para Pedro, que representa a igreja, ele está pagando para nós, para todos nós. Ele está definitivamente pagando para todos nós. Amém? Entendeu isso em nome de Jesus? Glória a Deus.